understand that you are no one, and I can't wait to see you again. Oi, pessoal! Eu sou a professora Cris, você já me conhece, e a gente vai tratar da nossa última aula aí sobre noções de estatística, aula 4, tá? Nessa aula aí a gente vai falar sobre medidas de dispersão com dados não agrupados e dados agrupados, tá bom? Então vamos lá. Na aula de hoje aí, o que a gente vai ter? Então a gente vai falar aí hoje sobre as medidas de dispersão, definição, quais são, né, essas medidas. A gente vai falar dos dados não agrupados, como essas medidas de dispersão se comportam aí dentro dos dados não agrupados. E depois a gente vai falar dos dados agrupados, né? Como que essas mesmas medidas de dispersão se comportam dentro de dados agrupados, tá bom? Como que a gente calcula. Na verdade, vocês vão ver aí que muda coisinha simples na fórmula, tá bom? Tem que ficar atento nessas mudanças aí. São pequenas mudanças, mas que fazem toda a diferença, tá? Então, medidas de dispersão. O que a gente tem aí por medidas de dispersão? São parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. A utilização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência central, média, mediana e moda, muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados. Então, na verdade, aí, o que a gente quer dizer para vocês? As medidas de dispersão, elas tornam as informações aí, os dados mais acurados, tá? Então, a gente fica assim com valores mais próximos daquilo que pode ser a realidade. Quando a gente está lá nas medidas de centralidade, né, as tendências ali, a média, moda e mediana, elas nos dão assim um panorama das coisas, né? Mas não de forma tão precisa. Quando a gente calcula aqui as medidas de dispersão, a gente tem os dados aí com uma precisão maior, tá bom? Então vamos lá. Variância. Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Beleza, então o que é a variância? A variância vai ser essa fórmula gigante aqui que você vai olhar e vai falar assim, não entendi nada. Calma, a gente vai resolver esse problema já com vocês. Desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz da variância. Quanto menor for o desvio padrão, menor será a variabilidade ou a variação dos dados. Como eu falei para vocês, quanto menor for o desvio padrão, a gente tem uma resposta aí mais acurada, tá? Mais assertiva, tá legal? E a fórmula é a raiz quadrada daquele monstrão lá que a gente tinha lá na variância, né? E que você vai ver que não é nada de um monstrão, é um negócio mega simples de fazer. Basta você prestar atenção. Então, vamos lá. Ou a raiz, né? Desvio padrão é a raiz da variância. Vamos lá. O Instituto de Meteorologia de certa cidade registrou a temperatura local em graus Celsius em alguns momentos ao longo de 2 dias de um mês. Os resultados obtidos foram, primeiro dia, todos esses aí, né, 7, 8, 9, 9, 10 e 11, e no segundo dia, 6, 7, 8, 10, 11 e 12. Em qual desses dias a variabilidade de temperatura foi menor? Beleza. Do jeito que aparece aí o problema, eu não consigo saber em qual dia aí que variou mais ou menos a temperatura, tá? Nesse caso, a gente aplica aí as medidas de dispersão. Então, ó, uma tabelinha com os valores que nós temos aí, que o exercício nos forneceu, e do primeiro dia, e uma outra tabelinha aí com o segundo dia, tá? Mas como assim? Como que eu monto essa tabelinha, né? Então, vamos prestar atenção aqui comigo, ó. Na primeira coluninha ali, ó, onde a gente chamou de XI, tá? São todas as temperaturas lá do primeiro dia. Então, em determinados horários lá, foi medida a temperatura no determinado mês lá, e as temperaturas foram essas, isso no primeiro dia.
7, 8, 9, 9, 10 e 11. Aí, essa segunda coluninha aí do XI, que são as temperaturas, né, que foram obtidas no primeiro dia, menos a média, que o X barra, você lembra, né? Significa a média, tá? Então, eu peguei lá, né? Na primeira linha, 7 menos 9, que vai dar menos 2. Na segunda linha, 8 menos 9, que vai dar menos 1. Na terceira linha, 9 menos 9, e assim sucessivamente, tá? Aí, eu preciso fazer o quê? Nessa terceira coluninha aí, eu já preciso calcular quem é o resultado que nós tivemos ali, ó, no caso, na primeira linha, foi o menos 2. Eu preciso elevar isso aí ao quadrado. Ah, Pro, mas por que eu preciso elevar isso aí ao quadrado? Porque a fórmula da variância, ela é ao quadrado, tá bom? Então, por isso que a gente precisa calcular a temperatura menos a média ao quadrado, tá legal? Então, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. E 2 ao quadrado, 4, tá? Com o somatório disso aí ao quadrado, a gente chega num resultado de 10, tá? Eu fui somando aí, ó. 4 mais 1, mais 0, mais 0, mais 1, mais 4. Resultado, 10, tá? Então, para o primeiro dia, no primeiro dia, segundo dia, a gente trata daqui a pouquinho, tá? Então, a variância do primeiro dia, marquei aí para vocês, ó, var 1, tá? A variância do primeiro dia é o somatório, né, da temperatura menos a média ao quadrado, tá? Dividido por N. Quem é esse N aí? Esse N é a quantidade de vezes que a temperatura foi medida aí ao longo do dia, né? Quantos dados a gente tem? A gente tem lá as temperaturas 7, 8, 9, depois 9 de novo, depois o 10 e depois o 11, tá? Então, o somatório das temperaturas menos a média ao quadrado dividido pelo somatório de dados, né, das temperaturas que nós tivemos aí, tá legal? Então, substituindo, como fica? Olha como eu falei para vocês que era facinho. A gente calculou aí para vocês, né, a temperatura menos a média ao quadrado, que deu 10. Então, na parte de cima aí, a gente ficou com 10, né? Na parte de baixo, que é o somatório de todas as vezes aí que as temperaturas foram medidas, o 6, tá? Então, 10 dividido por 6, a gente chega num valor aproximadamente aí de 1,67. Pro, eu vou aproximar esse valor, eu vou arredondar, aproximar não, né? Eu vou arredondar esse valor? Não. Por quê? Porque a gente vai calcular aí o desvio padrão. O desvio padrão não é a raiz quadrada da variância, então eu vou pegar esse valor aí, 1,67, e vou extrair a raiz dele. Tá? Isso aí é calculadora, tá, pessoal? A raiz quadrada disso aí, aproximadamente 1,29. Então, agora nós vamos ver no segundo dia. O que a gente faz? Então, vamos lá. O segundo dia, para não chamar de X e não confundir, eu coloquei Y. A primeira coluna são todas as temperaturas que foram medidas, tá? 6, 7, 8, 10, 11 e 12. Essas são as temperaturas do segundo dia. A segunda coluna aí, ó, o YI menos o Y barra, o que é o Y barra? É a média, a gente já sabe. Então, eu pego o quê? Cada uma das temperaturas e vou tirar a média do dia. Percebe que a média foi igual nos 2 dias? Lá no primeiro dia era 9 e aqui no segundo dia também é 9, tá? Então, a média de temperatura foi 9 nos 2 dias, tá? Mas a variação da temperatura, a variabilidade, foi diferente, por isso que o exercício está perguntando para a gente em qual desses dias a variabilidade de temperatura foi menor, tá legal? Então, vamos lá. Nessa segunda coluna aí, o que a gente fez? A gente pegou cada uma das temperaturas e tirou a média. Então, nós pegamos lá, né? 6 menos 9 menos 3, 7 menos 9 menos 2,
8 menos 9 menos 1, e assim sucessivamente, até chegar lá no 12 menos 9 igual a 3, tá? Esses valores que deu aí, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3, o que a gente faz com ele? A gente eleva ao quadrado os resultados. Então, menos 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. E 3 ao quadrado, 9. Somando todos esses valores, a gente tem aí um resultado, né, o somatório que eu coloquei aí para vocês, de 28. Tá legal? Quem eu somei? 9 mais 4 mais 1 mais 1 mais 4 mais 9. Tá legal? Beleza. Joia, agora o que a gente faz? Coloca na fórmula. Então, variância 2, por quê? Porque é do segundo dia. Essa fórmula aí, o que quer dizer isso? É o somatório dos desvios aí ao quadrado, dividido pelo total de medições aí que nós tivemos no dia, que também foram o quê? 6 medições, ok? Então, a gente ficou aí com 28 dividido por 6. 28 dividido por 6, a gente vai chegar numa variância de aproximadamente 4,67. De novo, a gente não arredonda esse valor. Esse é o valor que a gente vai tirar a raiz quadrada. Tá legal? Então, o desvio padrão, né, é a raiz da variância. Então, a raiz de 4,67 vai dar aproximadamente 2,16. Tudo bem, gente? Tranquilo? Qual que era a nossa pergunta aí? Em qual desses dias a variabilidade de temperatura foi menor? No primeiro dia, né? Então, de acordo com o desvio padrão e a variância aí, ó, a gente percebe que onde que nós temos números menores aí, né? No primeiro dia. É isso, é simples. Isso quando a gente trata de dados não agrupados, né? Agora a gente vai ver um pouquinho aí dos dados agrupados sem intervalo de classe, tá legal? O que muda, gente? Muda a fórmula apenas, tá? Apareceu agora aí um FI multiplicando os desvios ali ao quadrado, tá legal? O desvio padrão continua sendo a raiz da variância, tá? Então, aonde que ocorre a mudança? A mudança ocorre na variância, o desvio padrão continua sendo a mesma coisa. Vamos colocar em exemplo aí para vocês poderem entender direitinho aí. Uma indústria produz 5.000 parafusos por dia. Foram coletados para análise 100 medidas do diâmetro de parafusos, em milímetros. Determine o desvio padrão. Ok, ele já está falando o que ele quer, o desvio padrão. Então, não basta eu calcular a variância, eu preciso calcular variância e desvio padrão, tá? Então, tá aí, ó, na tabelinha mostra para vocês aí, diâmetro dos parafusos da amostra. Medida do diâmetro é o XI, né, em milímetros, ok? Então, nós temos aí, a primeira coluna é a medida do diâmetro, que é o XI. Na segunda coluna, nós temos a quantidade de parafusos, que é o FI, tá? Já vou explicar para vocês como é que a gente chega nesses valores aí. Como as pessoas foram medindo lá, os 100 parafusos lá que foram medidos, os diâmetros no caso, né? 12 parafusos tinha diâmetro de 1,1 milímetro. 27 parafusos tinha diâmetro de 1,2 milímetros. 35 tinha diâmetro de 1,3, 20 de 1,4 e 6 de 1,5. Mas a variação é muito pequena, porque a gente está falando aí em milímetros. Exatamente, é muito pequena, mas isso, para um parafuso, é uma variação grande. Por quê? Por conta de folga, por conta de não dar o ajuste certo. Então, quanto mais precisa for essa medida, melhor para a empresa, tá? Ela consegue oferecer um melhor produto ao mercado. Então, vamos lá, ó. Resolução. Vamos calcular a média e construir uma tabela com os dados necessários. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí, calcular a média disso aí. Para calcular a média, a gente sabe que é o nosso x-barra, né? E aí a gente vai ter aí, como que a gente faz o cálculo dessa média? A gente calcula de forma como se fosse média ponderada. Então, ó, peguei 12 parafusos vezes 1,1, mais
os 27 parafusos, vezes 1,2, mais 35 parafusos, vezes 1,3, mais 20 parafusos, vezes 1,4, e mais os 6 parafusos, vezes 1,5. Tudo isso a gente multiplica, soma e vai dividir pela quantidade total das amostras lá, né? Dos parafusos que foram pegos para serem medidos aí, que é 100. Beleza, então agora a gente somando aí, né? Depois que a gente multiplicou tudo aí e somou a parte de cima, a gente chega num total de 128,10. 128,10 dividido por 100, a gente vai ter média aí de 1,281. Tá? Então, essa é a nossa média que nós vamos usar aí nessa tabela gigante que eu vou apresentar para vocês agora. Então, olha lá, ó, é só continuação. Nós tínhamos lá na primeira tabelinha que o exercício forneceu, medida do diâmetro, né, que é o nosso XI, continua aí. Quantidade de parafusos é a nossa segunda coluna. Na terceira coluna, a gente tem o nosso XI menos a média. Como assim, Pro? Eu pego lá 1,1 menos o 1,281. Na segunda linha, eu pego lá 1,2 menos o 1,281. Enfim, eu fui fazendo cada um dos XI menos a média, igual a gente fez no exemplo anterior. Tá legal? Na quarta coluna, o que a gente faz? Pegamos cada um desses valores e elevamos ao quadrado. Então, eu tinha lá menos 0,181, elevei ao quadrado, vai dar 0,032761. Peguei lá o segundo, menos 0,081, elevei ao quadrado, ele vai dar 0,006561. E assim sucessivamente com todos. Tá legal? A última coluna, qual que é o FI lá da primeira linha, né? Lá do primeiro valor, não é o 12? Então, eu peguei 12 vezes o 0,032761 e dá 0,393132. E isso a gente fez em todas as linhas, tá? A soma disso aí, o somatório de tudo isso aí é 1,1539. Então, percebe que, como eu falei para vocês no início, quanto menor for aí o desvio padrão, de melhor qualidade vai ser esse parafuso que essa empresa aí tá oferecendo aos clientes, tá bom? Então, a variação aí é muito pequenininha, né? Então, eu já coloquei aí para vocês, né? A variância, a gente já calculou a parte de cima lá na nossa tabelinha, né? É só jogar aí na fórmula, 1,1539. Dividido por quem? Pelo N. Quem é o nosso N, gente? É o somatório de todas as amostras que a gente pegou, né? Então, é o 100 lá, é o somatório do FI, tá? Então, vai ficar 1,1539 dividido por 100. Quando a gente divide isso aí, a gente vai ter um valor aproximado de 0,011539. Desvio padrão. Qual vai ser o desvio padrão aí? É a raiz da variância. Então, desvio padrão é igual à raiz da variância, que vai ser igual a raiz de 0,011539. E isso é aproximadamente 0,10742. Então, o que nós temos aí? Determine o desvio padrão. Determinamos o desvio padrão. De quanto é? 0,10742, tá? Então, a resposta aí para vocês. Logo, o desvio padrão é aproximadamente 0,107 milímetros, ok? É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham entendido. Chegamos ao final. Encerramos essa parte de estatística com vocês nessa aula aí. Muito obrigada para vocês que ficaram até aqui e bons estudos. Tchau, tchau. Até mais.